Quando Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Gênesis 37, versículo 1 a 4. Bom dia, queridos. Graça, paz, misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, o seu lar, sua casa, sua família. Meu nome é Valquíria e nós estamos aqui no nosso canal Declarando Vida. E hoje, queridos, nós estamos iniciando a nossa série Aprendendo com José. E hoje, nesse primeiro dia, nós queremos falar um pouquinho sobre a túnica da contenda, né? Talvez você ache estranho isso, mas eu quero falar sobre essa túnica de José, que José ganhou. Bem, antes nós vemos que o nome de José significa aquele que acrescenta ou Deus multiplica. Nós vemos que José era filho de Raquel com Jacó, né? Jacó teve filho com a irmã de Raquel, né? Que era Lia, que ele também se casou com ela primeiro, né? Depois com Raquel, e teve filhos com as servas também. Então Jacó tinha ao todo 12 filhos e uma filha que era Diná, né? Mas a gente vê aqui um certo favoritismo na vida de José, né? Por ele ser filho de Raquel, né? O primogênito de Raquel, não o primogênito dos filhos, mas o primogênito de Raquel. Nós vemos aqui em Gênesis 37, do 1 ao 4, onde nós lemos, que Jacó deu a José uma túnica, né? A túnica, naquela época, ela tinha grande representatividade. Ou seja, não era apenas um presente. Ela significava o destaque e o valor do primogênito. Naquele tempo, não era normal se fazer uma roupa tão elaborada e tão colorida. Demorava muito tempo para ela ser produzida e custava muito caro. E a ideia desse tipo de vestimenta era que todos que olhassem para quem estivesse vestindo entendessem a importância daquela pessoa que usava e que aquela pessoa seria o herdeiro do patriarca. Então aí pela túnica, queridos, a gente já entende o que Jacó queria dizer para todos e o que ele trouxe para dentro da sua casa, sabe? Ele trouxe contenda, porque assim, por mais que José fosse o primogênito, mas havia outros filhos, havia o primogênito verdadeiramente. O primogênito, no caso ali, seria Rúben, filho de Lia, né? Então, assim, a gente vê que Jacó, ele amava mais Raquel, por quê? Porque ele era a mulher que ele tinha escolhido desde o começo, ele foi enganado pelo sogro dele. Então, assim, a gente vê que uma coisa foi gerando outra coisa. O engano do sogro, né, com ele, no caso aí deu a Lia para que viesse a esposa de Jacó e não Raquel primeiro. Então já gerou toda uma contenda entre as irmãs. Queridos, muitas vezes um erro é, como a palavra do Senhor nos diz, um abismo chama outro abismo. E a gente vê que Jacó já havia crescido em um lar de favoritismo de filhos, né? O seu pai Isaac,
ele amava mais Esaú. Esaú era caçador, né? Fazia provavelmente ali um churrasco. E já a Rebeca, ela amava mais Jacó. Jacó era mais caseiro, era de ficar mais na tenda, né? Ali com a mãe. Então a gente vê que ele já cresceu num ambiente assim. Então para ele já era normal esse tipo de coisa. O que eu quero falar hoje é que talvez você também tenha crescido nesse ambiente de favoritismo, sabe? Onde você viu que seus pais amavam talvez mais seus outros irmãos do que a você. Ou talvez você era o queridinho da turma, né? Ou talvez sua mãe amava mais você, seu pai amava mais seus irmãos, ou seu irmão, ou sua irmã, sabe? E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa dentro dos nossos lares, na nossa igreja, com os nossos filhos, na escola, na empresa. Por isso, queridos, muitas vezes surgem as panelinhas. Quantas panelinhas dentro da igreja? Quantas panelinhas dentro de empresas? Quantas panelinhas dentro de famílias? Né? Se junta ali 2, 3 que se gostam mais e aquilo vira um grupinho fechado, sabe? Quantas vezes eu já vi isso acontecer na igreja? E isso muitas vezes impede, queridos, se a gente não identifica, a gente não vigia nisso, muitas vezes a gente expulsa um novo convertido da igreja. Por quê? Porque ele não consegue entrar, sabe? Ele não consegue se infiltrar, ele não consegue se sentir amado e bem recebido e bem-vindo. Ele olha, ele vê que fulano está com fulano e fulano. Ele olha, ele vê que ciclano está com ciclano e ciclano. E ele fala, nossa, parece que eu não sou bem-vindo aqui, eu não consigo me familiarizar, sabe? Quantas vezes a gente vê uma pessoa nova na igreja que às vezes não vai ninguém nem cumprimentar, nem falar, olha, seja bem-vindo, sabe? A não ser as pessoas que ficam na porta cumprimentando. Mas na hora, muitas vezes, que o pastor fala, cumprimenta o seu irmão do lado, às vezes ninguém nem sabe, porque a gente está juntinho ali da nossa família, juntinho ali dos nossos amigos. Nós precisamos ser vigilantes quanto a isso, para que as pessoas se sintam amadas e bem recebidas, né? Então, talvez, se você está num ambiente assim, se você cresceu num ambiente assim, talvez Deus esteja falando, né, conosco nesta manhã, para que a gente seja mais vigilante, para que o nosso coração seja aberto a novos amigos, a novas pessoas que estão chegando, a sermos abertos a receber os novos convertidos, a receber as pessoas que estão se membrando na igreja, entrando para a nossa célula, sabe? Muitas vezes a gente não deixar de lado, às vezes, aquela pessoa no trabalho, talvez ela é novo ali, na faculdade, na escola. Quantos adolescentes que a gente vê que ficam muitas vezes com depressão, porque eles não conseguem entrar, vá para uma escola nova às vezes, e fica ali, tá grupinho de fulano, grupinho de ciclano, ele não consegue se encontrar, ele não consegue se achar. Às vezes na hora do intervalo ele fica sentado sozinho, porque ninguém é capaz de falar, vem aqui com a gente, ó, vem sentar aqui com a gente. Eu achei interessante porque quando nós viemos para Maringá, né, a nossa filha, a Daça, ela estava no ensino médio, né? E a nossa preocupação, assim, escola nova, né? Até fazer amigos. Mas, assim, o pessoal da sala dela foi tão receptivo que eles procuravam não deixar ninguém de fora que chegasse. Eles estavam acostumados, na hora do intervalo, a comer todo mundo junto na mesma mesa. Quem fosse tomar o lanche ali na escola, né? E se eles viam alguém novo chegando, falavam, olha, vem aqui na nossa mesa que o pessoal da nossa sala toma lanche aqui, sabe? Então, assim, um gesto simples, mas que naquele momento de enfrentar coisas novas, para ela foi importante. E nós precisamos estar abertos, sabe? Estarmos atentos para que as pessoas se sintam amadas, se sintam bem recebidas, quer seja um visitante na igreja,
quer seja uma pessoa nova no trabalho, na faculdade, na escola, né? Às vezes em algum ambiente aquela pessoa se sinta bem recebida, se sinta amada. Como é difícil a gente se sentir excluído. Como é difícil a gente se sentir, tipo assim, não amado, né? Não bem aceito. E era o que acontecia na casa de Jacó. Infelizmente, né? Um patriarca, mas que o lar dele estava em contenda, onde os filhos perceberam, falou, olha, José é escolhido do pai, José é o mais amado. Olha o preço dessa túnica, olha, ninguém tem uma túnica dessa, ele é o queridinho do papai. Então assim, sabe, queridos, precisamos vigiar muito nisso, dentro do nosso lar, né? Principalmente dentro da nossa casa, porque eu creio que se esse ambiente na nossa casa for um ambiente saudável em relação a isso, que não houver favoritismo entre os filhos, que não houver, sabe, já nós estamos lidando com isso dentro da nossa casa, nós vamos saber lidar da maneira certa, nos ambientes onde nós formos, na casa do Senhor, onde Deus nos plantar, onde Deus nos colocar. Amém, queridos? Nós vamos orar e Deus quer curar teu coração. Talvez você for uma pessoa que foi muito magoada nessa área, que talvez ainda esteja muito magoado, com feridas aí no teu coração, porque você sempre se sentiu excluído, sempre se sentiu desprezado, sempre se sentiu o menos amado, o menos aceito, né? E foram o caso dos irmãos José. Depois nós vamos ver no decorrer da nossa série aqui o que aconteceu por causa dessa túnica, por causa desse favoritismo, né? A gente vê, Deus tinha um propósito em tudo, mas teve que ter processos muito difíceis para José passar. Então, muita coisa na nossa vida pode ser evitada. E eu quero, nessa hora, orar por você. Senhor querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos, Deus. Pedimos ao Senhor que ministre o nosso coração. Se nós estamos, Senhor, colocando túnicas de contenda dentro do nosso lar, dentro da igreja, no trabalho, Senhor, na empresa, na faculdade, na escola, Senhor, no meio da família, nos ajuda. Eu sei que às vezes é tão difícil, às vezes nós conseguimos lidar melhor com algumas pessoas do que com as outras, mas nos ajuda, Senhor, a amar, a orar, a se importar, Senhor, a receber bem, a, Senhor, estar abertos, Pai, para o novo do Senhor para a nossa vida. E pedimos ao Senhor também, Pai, que cure os corações magoados, machucados, muitas vezes pelo desprezo, muitas vezes pelo favoritismo. Muitos corações, Senhor, que às vezes não conseguiram perdoar seus pais, perdoar seus irmãos, devido a tanta contenda dentro de casa, Pai. Muitas vezes pela falta de vigilância, pela falta de amor, pela falta, Senhor, de reconhecimento, pela falta de gratidão, pela falta, Senhor, de, Pai, muitas vezes, Senhor, essa pessoa se sentiu desprezada, humilhada, porque não foi amada como deveria ser, não foi aceita como deveria ser, não foi respeitada como deveria ser dentro do seu lar. Talvez esteja acontecendo nesse momento, mas nós pedimos ao Senhor que venha com teu bálsamo de cura, que o Espírito Santo ministre perdão, que haja restauração no corpo, na alma, no espírito de cada um daqueles que nos acompanham, que oram conosco agora. Deus, seja tua bênção sobre esta família, o trabalhar, o tratar do Senhor dentro deste lar, na vida deste pai, na vida dessa mãe, na vida dos filhos. Talvez, Senhor, nós vivemos num ambiente assim e não estamos percebendo que estamos agindo da mesma maneira. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos dá sabedoria e direção. Que onde o Senhor nos plantar, nós possamos, Senhor, amar com o teu amor, porque às vezes nós não conseguimos, mas que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Envia os teus anjos dentro dos lares, nas empresas, nas casas, na escola, nas creches. Envia cuidando desse vô, dessa avó,
essa família, esse pai, essa mãe, esses filhos. Deus, vem com a tua graça e o teu favor nesse dia, abençoando poderosamente, mudando o que precisa ser mudado, trabalhando o que precisa ser trabalhado, com o teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Amém. Adorado seja o nome santo do Senhor. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se inscreva, deixe aí seu like, o seu comentário. Amanhã estaremos aqui para o nosso segundo dia da série Aprendendo com José. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.